Bem-vindos ao Vitalcast, uma iniciativa da Vital Treinamentos, com seus podcasts. Estamos no quadro DNA do Empreendedor. Hoje posso dizer com uma certeza, com uma convicção muito grande, nós vamos ter simplesmente uma entrevista, arrisco dizer que nós vamos ter um MBA aí de administração de negócio e de empreendedorismo. Eu estava falando há pouco para o convidado que há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com ele uma meia hora. E a sabedoria dele foi tão avassaladora que ficou na minha memória. Ele não se lembrava de mim, até que o meu penteado é comum, mas me chamou a atenção a noção de mundo e de negócio atualizada que ele tinha. E vocês vão ter a oportunidade de beber direto da fonte de alguém que está há mais de 60 anos no comando da empresa, se aposentou agora nos últimos anos, mas há 60 anos à frente de uma empresa que é sucesso, conhecida praticamente em todo o estado, presente nas maiores cidades do nosso estado, especialista em materiais de construção, acabamento de alto padrão. Estou falando da Costaneira, estamos hoje aqui, o Donald. E de saída já dou uma curiosidade, eu achei que era o fundador e ele é a segunda geração, né? Exatamente. Seja bem-vindo, seu Donald. Johan, falei certo, Johan? Johan, tá certo. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, tá? Seu Donald, a gente fala aqui sobre negócios. Para quem é esse podcast, para o senhor entender? Para aquele que está empreendendo e volta e meia, ouvindo a história de alguém, ganhar motivação, né? Às vezes está desiludido ali com a dificuldade do dia a dia dos negócios, ganha um ânimo. E também para aquele que está daqui a pouco ali na frente, está pensando em empreender e botar um negócio. Então, por isso a gente quer muito saber da história da pessoa, assim, como é que ela começou, como é que ela veio parar no mundo dos negócios, o que que ela fez. Como é que foi a sua origem aí? O senhor é natural da onde? Sou natural de Lajeado. É daqui mesmo? É. O meu pai fundou a Costaneira no dia 1º de agosto de 1949. 49. 74 anos atrás, no dia de hoje. Tá? Olha aí, hoje mesmo. Hoje. Olha, nada é por acaso, ó, veio comemorar bem, hein? Um brinde. Vamos brindar a água aí. Tá bom. São poucas empresas que chegam a essa marca, né? Meu pai nasceu em 1906 e desde cedo ele já entrou no mercado de trabalho. Ele tinha que trabalhar, tinha pouco tempo para estudar, mas ele fez acho que na época um primário, uma coisa assim, né? E em 1925 ele já mudou de profissão. Ele tinha 19 anos. Ele começou a trabalhar como pedreiro. E aí ele se especializou em pedreiro. Ele se tornou exímio, né, na profissão. E na época, ou não que hoje não seja, mas na época pedreiro já era uma coisa muito acima da grande maioria, né? E ele se tornou depois um pequeno construtor também. E construía para os demais. Construía. Aí ele construiu durante 24 anos. Poxa vida. Construiu até 1949. Ele construiu no interior de Buenos Aires, aqui na região de Lajeado. E ele fazia empreitada na época. Não tinha sistema hoje de um proprietário comprar mercadoria, contratar mão de obra. Na época, o construtor fazia a planta, legalizava na prefeitura, comprava os produtos e dava um orçamento para ti. Olha, a casa vai custar tantos mil, desse valor eu faço. Apertava as mãos e... Exatamente, começava a trabalhar. E o meu pai, nesse período, ganhou um pouco de dinheiro também. Ele construiu aquele prédio onde depois ele iniciou a loja, ali no meio do centro de Lajeado. E ele foi prosperando. E ele criou uma equipe enorme de profissionais. Para fazer as obras. Então ele tinha pedreiros, ele ensinou carpinteiro, servente, tudo, né? É um número grande. Muitos deles se tornaram profissionais independentes também, né? Com o tempo. Com o tempo, né? E tu acompanhou boa parte dessa caminhada, né? Eu, quando era pequeno, eu nasci em 42, então, nessa parte da construção do meu pai, só nos últimos anos dele, que é alguma coisa, né? Já pegou mais a loja daí? Sim, eu já peguei mais a loja.
Em 1948, porque os construtores na época, eles podiam fazer a planta, registrar na prefeitura, ser responsável técnico pela obra, e tudo isso competia Permitido. a um construtor prático, eles chamavam isso. Com o advento da chegada de engenheiros formados na faculdade, em 1947, 48, aí o cenário mudou. Criou uma barreira. E aí foi um grande desafio do meu pai. Ele podia continuar, mas não podia fazer uma série de coisas. E ele pensou assim, olha, eu tenho um número enorme de profissionais que trabalharam, que eu ensinei a trabalhar, eles vão ser meus clientes. Perfeito. E ele abriu a loja. Então, por uma dificuldade que a lei mudou. Exatamente. Talvez fosse um dos motivos principais, talvez, dessa mudança. Aí mudou o foco do negócio. Mas ele enxergou também a deficiência na área, né? Na matéria de construção. Aí ele iniciou, mas ele iniciou muito pequeno. Ele começou com uma lojinha ali no centro, uma sala só daquelas ali. Ele abriu a loja dele, as outras ele alugava. E aí ele abriu uma loja com 50 metros quadrados. Puxa vida! De mercadoria, ele tinha quase nada. Ele começou com os restos de materiais de construção, de uma obra que ele acabava de edificar. Aí ele começou. Mas ele não podia ficar todo dia na loja com aquele pingo de estoque, não ia nem sustentar a família. E aí? Ele continuou construindo e ele colocou minha mãe lá para ficar atenta à chegada de um cliente eventual. E fez uma combinação com ela. Quando um cliente viesse, ela estava trabalhando a uns quarteirões ali da casa. Ela subia no segundo piso, numa sacada, e estendia um lençol. Aí a distância, ele enxergava o lençol. Era o WhatsApp de hoje, né? Aí ele descia da obra, pegava a bicicleta e vinha no centro atender a loja dele. Olha aí. Começou assim. Mais antigo que isso, só um sinal de fumaça. A fumaça foi anterior. Exatamente. Olha que história interessante. Mas ele foi capitalizando aos poucos, porque ele fazia muita economia, então ele começou a capitalizar a empresa aos poucos. Nos primeiros meses, assim, chegou na primeira quinzena, 1º de agosto, primeira quinzena, o livro registro de vendas existente na empresa ainda hoje, assim, nesta quinzena não houve movimento histórico. Não vendeu nada. E aí depois, esporadicamente, uma venda, assim, 2 por quinzena, e aí foi indo. Daqui a pouco o livro começa a fechar todos os dias. E ele começou a receber o crédito também das empresas atacadistas da época. Porque no lojista não comprava de fábrica, comprava do atacado. Existia essa figura atacadista. Intermediando, né? Então ele comprava do atacado, começou a ter um crédito, e a partir daí ele conseguiu começar a crescer. Começou a poder ficar em casa, só cuidar do negócio, né? Sim. E ele se diferenciou exatamente, que é importante hoje se diferenciar, ele já fez isso na época. Ele fazia serviços que os concorrentes não faziam. Ele queimava cal e vendia já o cal queimado. Tá. Ou ele peneirava o cal, que dava aquela nata do cal, que usavam para pintura, ele já vendia ela pronta. Então facilitava a vida. Ele facilitava. Ele comprava, por exemplo, comprava um tambor de piche para botar nos fundamentos das casas, e ele fazia com isso. Ele botava em latinhas de quilo, de 5 quilos, ninguém fazia na Lajado. Então, ele tinha tantos produtos diferenciados que ele começou a chamar atenção. Chamou a atenção. Vou lá, tem isso, já tem mais aquilo. Nesse período da década de 50, eu aprendi muito. Por quê? Porque meu pai começou a me motivar, a ajudar ele e a conhecer. Ele me passou conhecimentos, né? E teu pai era boa de lida, assim, de convívio? Sim, meu pai era uma pessoa maravilhosa. Eu aprendi muito com ele. Porque ele me motivou demais, sabe? Então, com 10 anos, 11, 12, eu estava na loja já. Então,
Não estava no colégio, estava com a folga. Ou nas férias eu estava lá, ajudando. Não porque ele me impunha, assim, ó, tu tem que estar lá. Não, eu ia. Então eu me lembro muito pequeno como cortador de vidro. Eu cortava vidro quando era adolescente. Até isso vendi. E ele me ensinou a calcular preço, como gerente de negócio. Quando chegou a 1960, eu estava com 18 anos, eu ingressei tempo integral na empresa. Eu já estava pronto. Já sabia, Era tinha só passado continuar. por tudo. Exatamente. É interessante pensar, porque muito se fala hoje em sucessão, né? Mas o teu pai, pelo jeito da lida dele, ele te cativou e despertou esse Exatamente. desejo, Ele né? conseguiu um sucessor. Conseguiu um Ele preparou a sucessor. sucessão naquele período em cima de um jovem. Na verdade, eu era uma criança. Com 20 eu entrei, em 62 eu tinha 20 anos, eu fui emancipado por escritura pública. Isso era raro na época. Sim, Para poder assinar documento, participar de sociedade. eu vi. E em 64 ocorreu a sucessão. Eu tinha 22 anos só. E ele se aposentou Ele voltou para a lida da construção. e deixou a loja contigo. E deixou a loja. E aí a primeira coisa que ele foi fazer era construir a casa dele. Ele ficou 1 ano e meio, 2 construindo a casa dele. Depois ele construiu a minha, do meu irmão, e construía prédios para a empresa. E ele continuou na lida da construção até ficar bem idoso. Ele faleceu com 82 anos. Até pelo menos uns 75, 77 na época ele trabalhava ainda. Olha só. É. E num ramo que não. Que Exatamente. é um pouquinho mais judiado, né? Agora, na época também ele era um construtor. Mas era um construtor que botava a mão no negócio. Ele tivesse 2 obras. Ele estava numa obra, dando instruções para os pedreiros e sentando tijolo junto, parelho. Aí ele ia para outra obra, ficava ensinando os outros o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, e trabalhava junto. E uma coisa interessante. Hoje o pessoal só manda, só fica Sim, mas hoje precisa, né? Hoje entendemos, o mundo mudou, né? sim. Mas o exemplo, o aprendizado, quem ensina pelo exemplo sempre é mais forte. É verdade, com certeza. Porque a gente respeita porque vê que a pessoa sabe fazer, né? Teorizar já é um pouquinho mais fácil, né? E aí foi tocando, Aí mas nós tocamos nesse período de 49 e mais a partir de 60 até 70, a empresa, nós priorizamos capitalizar a empresa. Criar mais estoque, mais condição de venda. o preço foi ficando mais robusto. Ficou mais robusto. Financiava, parcelava em mais Eu vezes. já fazia tudo, né? E aí eu comecei uma coisa que foi uma substituição das linhas de produto. Quando meu pai começou, e nos primeiros anos, ele colocava de tudo um pouco. Era como um bodegão de antigo, né? Então meu pai trabalhava com material de construção, ele tinha ferragens, ele trabalhava com peças de bicicleta, brinquedos, eletrodoméstico, bateria, Galinha peça de caipira automóvel. também. Ele vendia de tudo um pouco, né? Tá certo. Mas quando eu cheguei em 60, eu disse, como é que eu vou capitalizar a empresa? Eu não posso vender de tudo. E eu quero ser o melhor. Era importante ter uma supremacia no material de construção, porque meus concorrentes não tinham. Eles trabalhavam também com muitas coisas, sabe? E aí eu comecei a me desfazer de linhas. Essa foi a primeira grande decisão que tu tomou. Que eu tomei, exatamente, para dar uma guinada na empresa, para começar a tornar ela maior. Lembrando que na época era uma ousadia, né? Não sabia se ia dar certo. Hoje a gente olha e diz, deu certo, mas na época... Mas eu fui cortando por linha. Parei de trabalhar com brinquedo, botei o dinheiro para dentro. Parei de trabalhar com eletrodoméstico, bota para dentro. E assim eu fui fazendo. Parei com a ferragem, botei para dentro. O senhor também e assim eu fui capitalizando a empresa. Nesses primeiros anos, nós nos dedicamos muito à formação do treinamento de pessoas. Ninguém vinha pronto. Né? Hoje, ainda não, né? Ainda não, mas o teu pai, de certa maneira, já tinha isso na filosofia dele nas obras. Exatamente. Né? E ele também me ensinou e eu continuei ensinando. E aí nós começamos a formar uma equipe boa de vendas. E no início da década de 70,
Eu contratei uma empresa para fazer um diagnóstico, um Sebrae, Tá. que ainda hoje existe, né? Sim. O Sebrae veio fazer um levantamento da empresa, contabilidade, tudo, e ele chegou a essa conclusão dele: vocês estão capitalizados, vocês estão prontos para crescer, cara. O cara veio só dar o carimbo que estava tudo certo. Estava faltando para mim, alguém dizer que, olha, está tudo, né, alinhado, toca em frente. Aí nós começamos a abrir as filiais. Aí Lajado já não era suficiente. Uhum. Né? E até porque Lajado começou a surgir concorrentes também. Sim. O mercado foi crescendo, a cidade foi crescendo, mais concorrentes. E eu não tinha como expandir em Lajado, só na especialização. Aí eu abri uma filial em Estrela. A primeira foi em Estrela. A primeira em Estrela. Mais pertinho. A segunda eu abri em Santa Cruz. Sim. Aí eu abri em Taquari. Aí eu abri em Cachoeira. Poxa. Aí eu abri E a equipe outras que menores. tu tinha preparado, ela ia ou começava a treinar novamente nas outras cidades? Eu levava o staff principal daqui. Ah, ok. Eu levava de lá já, da matriz. Eu tinha um gerente pronto para atuar em outro lugar. E ao mesmo tempo as pessoas que iam trabalhar ali viam essa possibilidade. Se eu me destacar... Sim, exatamente. Não, nós somos uma história na formação de pessoas. Muitos anos atrás eu fiz uma palestra na Univates. Aí eu fui olhar no livro registro RH. Tinham mais de 2.500 passagens pela empresa. Meu Deus. Hoje eu não sei, acima de 3.500, eu acho. Pessoas já passaram pela empresa. Porque normalmente o vendedor, né, o balconista, é o primeiro emprego. Né? Ele vai se empregar no comércio, aí ele vai aprender, daqui a pouco ele toca o próprio negócio, ou ele muda de... Ele também acaba ficando numa vitrine para o mercado, né? Também, sim. Porque ele aí tá o cliente está atendendo o público, o cara gostou da pessoa, ele te leva. E vai levando. E tu tem que continuar formando, não adianta. E não dá para ficar dodói, né? Diz, agora me levaram, cara. Não adianta, não. Tem que mais reformar. Porque se eu não formasse, eu não teria a pessoa. Então eu preferia formar, ter e perder. Entende? E a nossa ascensão, assim, em inúmeras cidades foi muito rápido, porque o comércio era muito tradicional. Aqueles materiais de construção lá naquelas cidades eram igual a quando eu comecei. E eu já ia com um showroom, eu já tinha uma loja diferenciada e produtos especializados mesmo, mais variedade de tudo, sabe? Que não tinha nos outros. Aí eu chegava numa cidade, me lembro de Cachoeira, por exemplo. Eu cheguei num dia, no dia seguinte eu passei pelo comércio, fiz uma tomada de preço, uma listinha pronta na mão, né? Fui pro hotel, olhei com os meus preços, segui, aluguei a loja no mesmo dia. Viu que dava para encarar logo. Dava para encarar logo. E assim foi geral, sabe? Nós tivemos uma ascensão bem importante, né, nesse período inicial, né? Em menos de 20 anos, nós abrimos 18 lojas. Meu Deus! E material de construção não era assim, né? Material de construção não é. Hoje as lojas abrem, eletrodoméstico principalmente, abre muito fácil, né? Leva um showroom e a loja está aberta, né? Mas na época tinha toda uma infraestrutura, toda uma retaguarda para atender filiais. Logística, né? De logística, né? Aí nós fomos a primeira empresa. Um pouquinho mais perto do seu microfone só. Pode puxar ele para perto. Assim. Nós fomos a primeira empresa em Lajeado que usou a informática, informações de dados, através de processamento de dados. Mais uma vez na frente. Em 1970. 1970 já? 70 e pouco. 76 eu tinha um controle de estoque. O primeiro, eu comprei uma máquina importada da Itália, da Olivetti, que fabricava uma máquina elétrica. De escrever? Né? Ela era um pouco mais, era uma Olivetti eletroeletrônica, que fazia leituras de cartões magnéticos. Ela fazia a leitura de um cartão magnético, ela gravava isso e fazia contabilidade no início. Nós compramos para fazer contabilidade. Aí dentro da mesma máquina nós fizemos também a folha de pagamento.
E aí eu insisti com o cara que me vendeu a máquina para fazer estoque. Eu quero dizer, não, mas estoque não pode fazer. Como não pode? Eu entendia já como ele tinha feito o programa dele. Uhum. Eu disse, não, mas se eu fizer assim, colher essas informações dessa forma... Não, é a idade, cara. Então, tu faz. Tu ajudou o cara a criar um novo fazer produto. E ele criou um produto. E nós Depois ele foi vender para os outros. Controle de estoque também. Com certeza vendeu. E aí, então, nós tínhamos... Imagina, na época, até poucos anos atrás, até o advento do computador ser mais usado, né, no comércio, né, o lojista tinha uma vez por ano, ele sabia o resultado que ele tinha. Porque dia 31 de dezembro, todas as empresas tinham que fazer, por exigência legal do fisco, um balanço e um inventário de estoque. E era aquele momento... que ele ia descobrir. O que foi o último ano? Ganhei e perdi. O que eu ganhei e o que eu perdi? Quando eu tinha esse controle de estoque já em 1976, eu sabia diariamente qual é que era o meu estoque, quanto é que eu tinha vendido, quanto eu tinha lucrado em cada filial no dia. Podemos arriscar e dizer que provavelmente no estado era o único que tinha. Eu acho que o meu conceito, sim. Com esse controle de estoque era o único. O comércio não tinha. Ele muito mais tarde, né? Começaram, quando ficou mais acessível, né? Sim. Não, mas, hoje em dia muitos não têm, né? Mas nós fomos pioneiros nessa área de informática. Nós criamos depois, quando essa tecnologia ficou superada, nós criamos uma empresa de processamento de dados chamada Data Valley. No início, nós mais de um lojista, né? Nós se juntamos e criamos a Data Valley. A Data Valley já usava um equipamento da Edisa. Tá. Ele era uma disqueteira e um computador, um somador disto, que era o sistema BET. Ninguém fala mais sistema BET. O sistema BET não é online. Tu digitava a movimentação do dia em ordem sequencial. Sim. E um disco gravava isso. Aí pegava o disco, levava para a máquina, tipo tempo da IBM, essas coisas, bem parecido, era uma cópia. E aí ali fazia as totalizações. E as totalizações daí davam um resumo do que tinha acontecido no período, no dia e tal. E já te dava um balancete do estoque, da saída, né? Automaticamente. A Data Valley, com o tempo, nós absorvemos ela, porque a maioria dos lojistas usou muito pouco, e nós usávamos ela a tempo integral, com um monte de trabalhos. Depois nós compramos o computador mesmo, online. Né? Na época, era um equipamento da Edisa, que era um equipamento, acho que japonês. A Edisa não produzia, desmontava no Brasil. Aí sim, nós tínhamos comprava tecnologia exterior e... Aí nós começamos a ter dentro da própria empresa, até hoje, nós temos uma equipe de programação. Nós temos, todos os nossos softwares são próprios. São próprios? Que curiosidade. Que é raro isso hoje. Isso é raro. E caro, né? Mas se tu depender de uma empresa de software para te comprar, tu vai ter qualquer alteração que tu faz, tu tem que pagar. Ou tu tem que seguir a cartilha. E eu não, no nosso sistema de estoque, eu cheguei ao ponto de ser a única empresa que remunerava o vendedor um percentual sobre o lucro que ele gerava na venda. Não sobre a venda. Sobre o lucro que ele gerava. Nível de controle que tu tinha. Nível de controle, esse nível de controle. Tu vê que a gente percebe uma marca registrada, assim, né? Sim, e hoje ainda não continua. Uma inovação constante. Né? Tanto se fala em inovação hoje, mas foi o segredo inicial do teu pai, tu replicou. Também, desde o início, uma cultura de preparar pessoas, seja ensinando pedreiro ou vendedor. Um pouco eu gosto de falar quando eu falo sobre a empresa, sobre o cenário Como é que foi o cenário da época? Conta para nós. Alguma coisa, ninguém nem imagina, né? Impostos estaduais, como é que isso funcionou? Em 49, a gente pagava de imposto, que hoje é o ICM, 3% sobre o valor da venda. Oh, maravilha! Era uma maravilha. 3% só de imposto sobre a venda.
Hoje? Depois, em 1965, foi adotado o ICM mesmo, na época. E ele cobrava sobre o valor agregado. Aí ele já estava... Era sobre a margem de lucro? Não. Tu comprava de um produto por 100 do fabricante, tu vendia por 150, sobre os 50 tu pagava o imposto. Tu não pagava sobre o total, como no início, 3% sobre tudo, né? Aí tu começou a pagar. E bem mais recentemente surgiu a substituição tributária. O Estado, ele arbitra uma margem e ele te cobra pelo preço de venda. Tu comprou o produto por 100 e ele acha, não, esse produto ele vai vender por 170 ou 180, ele cobra um ICM de 180, se tu vendeu por menos, azar é teu. Mas tu paga sobre 180 o imposto. E antecipado. Tu bota no estoque e já paga. Se tu nunca vender, tu já pagou. O governo não perde nunca. Já comeu imposto. E o senhor viu várias mudanças no imposto, mas nenhuma para facilitar. Não, eu acho que cada vez copiar. A carga tributária em 1949 era de 13,84% do PIB. Quando eu ingressei na empresa em 1960, ela estava 20% do PIB. Hoje, está beirando 50% do PIB. A carga. Essa é a realidade atual. Nós pagamos muito imposto para gerar tudo que o governo precisa. Né? E a hiperinflação. A hiperinflação foi um desafio enorme no comércio. Desde que o meu pai fundou e mesmo nos anos seguintes, sempre tinha uma inflação. Era inflação de 40% ao ano, 30% ao ano, 60% ao ano. E tu tinha que saber negociar para sobreviver da negociação. Porque se tu vendia um produto, quando fosse comprado, tu ia pagar mais 40%. Tu já tinha que embutir uma parte disso, sabe? E a hiperinflação foi tão alta que de 1980 a 1994 foi 15,5 trilhões. Trilhões. De porcentos. Trilhões. Só um ano, 93, foi 2.477% ao ano, aquele ano. Significou que nós todo mês tínhamos 50% de inflação. E tu tinha que trabalhar com isso. Chegava a vender já prazo, né? Mas aí como é que o comerciante se defendia? Na época tu não tinha que botar o preço na mercadoria, né? Trabalhava com uma lista de preço. E na lista de preço tu tinha um valor de referência. Tinha uma base. O governo editava diariamente um índice que ele chamava de ORTN, o valor da ORTN. Todo mundo que é antigo se lembra disso. Então, nós colocávamos o preço em ORTNs. É 100 ORTNs, custa R$200. No outro dia, o ORTN passou para 201, custa 210, e assim vai indo. Vendia no dia com o preço do dia. Embora tivesse comprado pelo preço antigo, recebido, e no momento de comprar já sabia que tinha aumentado, já aumentava, era um jeito de se defender. Tinha que ter uma agilidade muito rápida, né, na precificação. Exatamente, a precificação do preço, né? Agora, quem perdia muito realmente era a classe operária. Porque o salário do sujeito, tu contratava o cara por vamos dizer hoje, R$2.000, tá? Tá. Com inflação de 50% no fim do ano, no fim do mês, ele ganha quanto dos 2.000? 1.000. Na hora que ele botava a mão no dinheiro, ele ganhava 1.000. E o poder aquisitivo deles terminava, hein? Terminava. Claro que tinha uma compensação, era visto isso, né? Mas ele foi o grande prejudicado. Porque teve pessoas que ganharam dinheiro com a inflação, né? Sim, todos os comerciantes ganharam. Todo mundo que gerava a atividade econômica ganhava dinheiro com isso. O que mudou foi quando virou no governo do Castelo Branco é um militar ainda, né? A inflação foi... Nós tivemos o Sarney com a hiperinflação. Depois de Sarney, o Collor. Depois do Collor, Itamar Franco. Exatamente, Franco. No governo... Que implantou o RV, que era... no governo Itamar Franco, o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso. Com o plano, né, do real, ele sustou a inflação.
Uma inflação que foi péssima para o país e para tudo, né? A partir daquele momento não tinha mais inflação. O que aconteceu? A maioria do comércio quebrou. Por quê? Muitos quebraram. Porque ele estava acostumado... Eles ganhavam com a inflação. No momento que não tinha mais inflação, tu tinha que ganhar por serviço, por condição. Tu tinha que ter gestão boa, tu tinha que ter custos baixos. E não, porque não adiantava mais chegar para o cliente no balcão, olha, amanhã esse produto custa 105, não é mais 100, amanhã é 105. E não acreditava mais. O preço estava estável. Mudou. Aí, o que levava ele a comprar? Um melhor atendimento, um melhor produto. E as empresas que conseguiram entender isso sobreviveram. Não foi fácil nem para nós. Foi muito difícil. Poxa. É. Coisas e uma questão faz completo sentido, mas a gente entende quanto é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Entender a inflação porque não viveu isso, né? Hoje a Argentina vive uma inflação alta. Eles estão pagando um preço bem elevado por isso, com certeza. E o que mudou também muito foram as comunicações esses 74 anos. Não mais recentemente, mas até recentemente, né? Porque quando eu ingressei na empresa, o telefone que nós tínhamos em Lajeado era a manivela. Manivela com fio na linha da rua, fio todo cabeado. E era para poucos lugares que tu podia ligar, né? Nem era cabeado, era um fio de um arame. Passava do poste. E Lajeado não tinha mais de 20 linhas telefônicas em empresas que pudessem falar interestadual. Com Porto Alegre, por exemplo. Né? Então, na década de 50, 60, se eu quisesse falar com uma empresa em Porto Alegre, eu tinha que ir no centro telefônico estadual, pedir uma ligação, ficar esperando a manhã toda, vez que uma ligação sair, ir na cabine e falar com quem eu queria. E na época também funcionava muito a carta. O correio era importantíssimo, porque todos os nossos pedidos, os principais fornecedores ficavam em São Paulo. Tinha que escrever uma carta a punho, ou máquina elétrica, máquina de escrever, mandar para São Paulo. Levava 10 dias uma carta para chegar em São Paulo. Aí eles preparavam o produto, te mandavam. Em 40 dias tu tinha mercadoria no estoque. Então tu tinha que estar com uma antecipação do teu giro. 40 dias. Para ficar sem produto frente. Era muito fácil. Sim. Tu tinha que sempre estar comprando na frente, né? Se não vendia, aí vinha a mercadoria e estocava demais. Ou ficava faltando mercadoria até que viesse a seguinte. Era tudo muito lento. Então, nessas primeiras décadas da nossa empresa, toda a economia era lenta. Os lojistas eram devagar. Tudo andava devagar. E a coisa foi se acelerando. Da saudade, se eu chego a dizer hoje está acelerado é mais, não? Não, eu acho que está bom. Mas aí surgiu o radioamador. Nós usamos o radioamador para se comunicar com as filiais. O radioamador não pagava nada para falar. Sim. Depois surgiu o Telex, que era um equipamento que foi revolucionário para a época, né? Depois do Telex, então, nós recebemos o telefone automático. Na década de 70 que se instalaram lá já o telefone automático. E era uma fortuna ter um, né? No início da década de 70. Era um patrimônio. E era um patrimônio porque tu comprava as ações da CRT para deter o uso do aparelho. Exatamente. Eu me lembro que a minha mãe de adoção, parte da renda dela era de linhas. Ela alugava que nem se aluga uma casa. Exatamente. É isso aí. Depois surgiu, então, com o telefone veio o fax. Sim. Que foi um advento importante nas comunicações, né? Podia mandar algo escrito imediatamente. Depois veio o e-mail, né? E hoje é o fax. Hoje é o WhatsApp. Hoje como tá fácil, né? Exatamente. Não, hoje tá... Porque, por exemplo, antes eu estava conversando com o pessoal de peça automotiva e eu vivi um pouco dessa época. Que, por exemplo, as autorizações das companhias de seguro para consertar carro eram por fax.
Mas não tinha fax na empresa onde eu trabalhava, meu primeiro emprego. E tinha que ir lá no contador, porque um dos atrativos do contador é que ele tinha uma máquina de fax e a comunicação a gente ia lá fazer. Mas compra de peça para dar confusão tu tinha que ser muito assertivo na tua comunicação. Hoje não, o cara bate uma foto e manda para outro. É verdade. É uma facilidade enorme. E o desenvolvimento da região, né? Lajeado em 49, no início da nossa empresa, era uma cidade muito pequena. Nós tínhamos a Júlio de Castilho, a Bento e a Benjamin, que não estava concluída. Na altura ali da Gene Shopping, ali era um buraco enorme, ali tinha mato e os diques logo do lado, aquele mato dos diques, né? Ali tu não tinha passagem. Tu tinha 2 ruas só. E quando chegava ali no entroncamento com a Pasqualini, ali praticamente a cidade terminava. Acabou a cidade. Ali acabou a cidade. No passado, Estrela era a maior referência de polo? Não. Lajeado, Estrela, nós viemos de Estrela, né? Porque, na verdade, Estrela, vamos supor, de Taquari, e nós ficamos dependendo de Estrela, nós éramos dependentes de Estrela uma época. Depois é que nós tivemos a nossa municipalidade reconhecida, né? E no início, na década de 50, veio uma rivalidade enorme entre Lajeado e Estrela. Sim. Tanto no futebol, nos negócios e tudo, né? Estrela se rivalizava com Lajeado. Mas isso foi muito rápido, essa virada. Com a entrada dos italianos e outras origens em Lajeado, a cidade se diversificou. Diversificou e cresceu, sabe? E Estrela ficou tradicional, ficou todos alemães, né? Teve menos migrações na época, né? E Lajeado desenvolveu enormemente, né? Porque hoje, olhando aí na região, nós temos 2 grandes polos, né? Lajeado e depois Santa Cruz, assim, nessa linha de potências econômicas, né? Mas o que levou Lajeado a crescer mesmo foi a estrada da produção. Com a construção da BR-386, que era a estrada da produção antigamente, né? Que ela foi construída pelos americanos com um programa de aliança para o progresso. Os americanos pagaram a estrada. Militar ainda, não foi? Não. Não? Os americanos vieram aqui e construíram a estrada. Fiscalizaram, os engenheiros que fiscalizaram a obra desde Itabaí até Soledade, depois Sarandi, eram engenheiros americanos. Eles botavam o dinheiro e conferiam a obra. A obra foi maravilhosa. Na época esse traçado ainda hoje é importante, né? Essa subida aqui para Soledade foi feita na época. E essa estrada realmente já trouxe desenvolvimento e progresso. Todo o estado descia por aqui. Todo o noroeste do estado trazia soja, passava aqui por Lajeado. E os americanos estarem ali, era por quê? Porque eles tinham interesse em escoar a safra para eles poderem comprar, eles se empreitaram? Eu não sei bem os interesses que eles tinham, mas eles tinham um certo vínculo de amizade nas Américas. Né? Eles ajudaram outros países no pós-guerra também, né? Sim. E aqui já foi uma década mais, 2 décadas depois, foi na década de final de 50, início de 60, em que houve isso. E a população de Lajeado foi crescendo, sabe? E foi crescendo, e com isso a concorrência foi crescendo junto. Não tem um bônus sem um ônus, né? E aí também surgiu as lojas especializadas. Que não podia botar uma loja com a costaneira com tudo, botar uma loja só com tintas. Sim. O outro botava mais competitivo, o outro botava elétrico, o outro só botava uma loja de material hidráulico e assim por diante. E aí o número de lojas começou a expandir e a concorrência ficou mais acirrada, sabe? E aí a competição aumentou bastante. E isso trouxe o crescimento de Lajeado. Nós somos hoje um polo comercial graças ao comércio importante que nós temos hoje. E o comércio especializado. E o comércio especializado. Hoje tu vende uma coisinha só,
tu te sustenta, né? Uhum. Antigamente eu não sustentava. Tanto que no início nós começamos com um monte de coisa, vendendo um monte de coisa. Se tinha ideia, o cliente apareceu aqui, vamos ofertar tudo que podemos. É. Era isso. Exatamente. Exatamente. E desse movimento de 18 lojas para 8, isso foi estratégico também? Nós tivemos mais de 18 lojas. Num determinado momento a gente passou de 20. E depois nós fomos aos poucos. A empresa foi ao longo dos anos, ela foi se mudando, da linha de produto, o mix de produto, o tipo de cliente. Foram decisões basicamente suas como gestor, ou como o pessoal falou do CEO? Baseado em cima do próprio mercado também, né? No momento que tu tem muitos concorrentes fazendo a mesma coisa, tu tenta fazer um pouco diferente. Então nós partimos para elitizar o produto, começando por comprar produtos de mais qualidade, né? Que tinha um mercado menor, mas de uma concorrência quase inexistente. Entende? Entendi. E na medida que a gente foi fazendo isso e os nossos produtos ficaram de mais valor, mais elitizados, algumas cidades não comportavam mais a nossa loja, a Costaneira. Chegou um pouco de Cachoeira do Sul, por exemplo, que tinha uma classe média, né? Não tinha muitas posses. Chegou um momento que nós não tínhamos interesse em ficar por lá. Entende? Que o bastantão vendia. E o cliente, começou a nossa venda, aí nós começamos a diminuir. E esse cliente, né, que nem Cachoeira, que tem os grandes produtores de arroz lá, né, é mais fácil ele ir a Santa Cruz, né, ele ir a Santa Maria. Hoje é assim também. Esse também é um fator de mudança, né, que houve muito importante. Então nós começamos aos pouquinhos diminuir o número de lojas, mas aumentar a especialização e levar para um nível superior de qualidade. Tu pensa que... Ou serviço também, realmente serviço. Tu enxergou isso em algum momento ou o mercado foi te empurrando instintivamente ou tu diz, não, é isso que nós vamos fazer, essa é a visão? Eu acho que são as duas coisas, né? O mercado te empurra, não adianta ser contra o mercado. Tu não pode se opor, né? Tu tem que saber o que tu pode fazer. Onde é que tu vai te ser melhor, né? Então, e como é que tu faz? Porque... para estar sentindo o mercado ao mesmo tempo que tu tá no comando dessa empresa, e a gente vê muito que quando a empresa cresce, aquela sabedoria que o dono tinha de estar sentindo o mercado, de estar sentindo os clientes, por ele ficar distante lá, mais envolvido na parte burocrática, em outras operações, muitas vezes ele perde esse feeling de estar... Perde um pouquinho. Eu acho que uma empresa que tem filiais... O lojista não consegue mais estar no balcão. Tá. Ele vai perdendo esse contato com o balcão. Mas ele tem informações gerenciais, ele sabe o que foi vendido a cada dia, ele sente o que o mercado está pedindo, está querendo. Ele tem que fazer a leitura. Isso ele faz. O que tu perde um pouco é aquele contato com o público, né? Que ele é feito através de um gerente teu, não é o proprietário. Então, no momento que tu abre filiais, tu perde um pouco em termos de qualidade de atendimento, para massificar, para ter mais volume de venda. Perfeito. Evidente. Quando tem uma loja só, tu é o dono, tu atende, ninguém atende melhor do que tu. Porque tu começou a tomar decisões pelo que tu via de movimento, por isso que lá... Exatamente. o balanço diário, aquele controle diário te dava uma informação e tu tinha depois a informação vinda do gerente. Exatamente. Era isso, e assim, a informação para te tomar as tuas decisões. As decisões foram tomadas assim. No início do ano 2000, nós começamos a importar, né? Aí foi um período em que a empresa expandiu, buscou coisas novas, porque o mundo estava importando. Eu estive nos Estados Unidos no ano Mas na 2000, região, pela data, também deve ter sido um dos pioneiros. Eu fui o primeiro. Acredito. Nos Estados Unidos, eu estive lá nos Estados Unidos em 2000, eu ia nas lojas de material de construção e eu comecei a enxergar lá Made in China, Made in China, Made in China. Se atentou. Vamos passar tal de China. O americano fez do limão uma limonada. Uhum. O poder aquisitivo do americano cresceu muito. Por quê? Porque eles começaram a comprar muito barato. Os americanos compram barato, tem imposto baixo. E tu compra mão de obra cara nos Estados Unidos. Sim. Mas mercadoria, né, manufaturados é muito barato. Né? Hoje o mais caro dos manufaturados está no Brasil. Absurdamente caro.
Por causa muito da taxação dos impostos. Taxação de impostos. E parece que uma cultura de não valorizar o serviço, ou um excesso de mão de obra. Os dois. Eu acho que a questão da mão de obra fica mais para o empreendedor, né? Uhum. Quando tu tem uma demanda muito grande, né? Tu começa a ficar mais exigente, né? E essa é a grande dificuldade que se tem hoje. É difícil ter pessoas prontas, né? Esses dias eu vi uma teoria, não sei se dá pra chamar bem de teoria, mas o cara falava que muito essa coisa de não valorizar o serviço vem da época da escravidão, né? Porque tu comprava um escravo e o resto da vida ele trabalhava para ti. Então parece que essa época escravagista deu um menosprezo pro serviço. Mas hoje o serviço está valorizado de novo. Tá? Ah, com certeza. A empresa construção civil, presta, pedreiro, ganha bem. Eu não falo diretamente a mão de obra em si, né? Eu falo do atendimento nas empresas. O atendimento depende de pessoas. Então isso é altamente importante. E como tu disse antes, né? Tá ali o ponto de decisão, né? Já que o preço mais ou menos, o produto mais ou menos. Quem atende melhor, que oferece melhor serviço, né? Serviços personalizados. Qual foi das épocas, assim, que o senhor disse foi uma das mais difíceis ou a mais difícil? Tem isso? O começo eu acho que foi mais difícil, né? Começar do zero não é uma coisa fácil, né? Uhum. Eu acho que foi mais difícil e mais demorado para acontecer. Depois, quando a empresa estava capitalizada, nós já tínhamos eu já estava com 70, eu já estava com 20 anos de empresa. Aí eu já estava tocando com mais vontade, eu estava no auge, né? Então nós tivemos um crescimento da década de 70 até 2000, assim, foi muito rápido. Foi importante. A empresa, como ela veio do teu pai, você ficou com sócios irmãos ou assumiu a parte dele? Na época nós fomos assumindo, nós fomos comprando as ações dos irmãos, dos cunhados. Né? E chegou um momento que ela ficou absoluta. Ou em dinheiro, ou em capital, ou imóveis. Né? Negociando. Foi negociado. Até 2002, a partir de 2002 é que eu fiquei sozinho na empresa. Até ali eu tive sempre sócio. Sempre tive cunhado, ou irmãos na empresa. E como é que era a tomada de decisão? Eles acatavam, davam embate, tinha que dar muita explicação, convencimento, porque isso normalmente é uma dor dentro das empresas, né? Eu não tive uma ajuda muito grande por parte dos meus irmãos. Eles estudaram pouco, eu estava muito à frente. E evidente que não é fácil administrar, né? Sim. O meu pai, ele tinha um ditado assim, todo mundo é da família, todo mundo trabalha na empresa. Tá. Isso funcionou um tempo, mas Sim. Depois começou. Não funcionou sempre, né? Então houve embate, sim. A familiar realmente, essa é uma questão. E custa, às vezes, caro emocionalmente pra gente. Custa muito caro. Fazer o que é certo ou atender. Exatamente. O ego, a vaidade. Eu comecei a sucessão da empresa em 2010, mais ou menos, com meu filho e com a Carol. Uhum. E em 2020, quando eu saí, o Eduardo assumiu como presidente da empresa, com a ajuda da Carol. E com o falecimento dele em 2022, a Carol assumiu a empresa. Isso foi um baque, né? O senhor acabou vivendo o medo de todo pai, né? Ter que enterrar um filho, né? É verdade, com certeza. E a Carol estava já pronta, né? Acredito que sim, tanto que acabou assumindo, né? É um desafio, né? É um desafio, sim. A vida é um desafio. Verdade. Vamos voltar para a China aí. Daí tu viu lá que os americanos estavam indo para a China, tu resolveu ir. Eu fui para conhecer a China. E eu me impressionei com a China. Porque a China foi muito inteligente, né? No tempo do Mao, né? A China teve uma dificuldade enorme. Era um país muito fechado, né? Sim. Com a morte do Mao e a entrada do Deng Xiaoping, 78, se não me falha a memória. Penso que sim. Ele era uma pessoa viajada, ele conhecia o mundo. Ele abriu a economia. Ele criou zonas livres
quase livre de impostos, com menos impostos. Determinadas áreas da China começaram a produzir com pouco imposto. E ele disse assim, vamos exportar, vamos gerar emprego. Ele era comunista, mas não interessava. Ele dizia assim, não interessa a cor do gato, desde que ele come o rato. Bom esse ditado, bom demais. Exatamente. E o que a China fez? Em poucos anos, a China desenvolveu um absurdo. Eles tiveram, durante 20, 30 anos, crescimento de PIB acima de 10%. Sabe o que é isso? Isso é cada 8 anos. O teu PIB é o dobro de um país que é grande, gigante já. Então eles cresceram durante 20, 30 anos a esse percentual. Hoje ainda a China cresce um absurdo de alto ainda o percentual. Né? E quanto tempo durou essa importação da China? Ainda dura hoje? Nós continuamos hoje ainda importando da China. Mas com algumas restrições, algumas coisas já não valeu mais? Nós compramos produtos de alto padrão, que nos interessam, né? Ter, para diferenciar um mix, para ter um produto diferente. Então a gente continua trazendo de lá. Nós estamos até agora, recentemente, vamos intensificar mais ainda essa questão da importação de lá. Ok. E olhando a nível Brasil, tu também viu o Brasil, né, evoluir, viu o Brasil Sim. trancar em algumas coisas. O que tu pode falar em termos de economia brasileira, assim, que tu pensa? Não é promissora, né? Eu acho assim que o Brasil tem uma história, né? E uma dependência, né, de um sistema tributário bem complicado. Sabe quando o Brasil ele criou a República, né? Sim. Do Império veio para... Né? Dom Pedro II. Os primeiros ministros da Economia, eles pensavam assim, quando os Estados Unidos já estava vendendo e produzindo para o mundo, colocando empresas fora dos Estados Unidos na década de 50, mas foi antes, início da década, 1900 e pouco, né? Que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela ajudou muito os Estados Unidos. Ajudou muito, exatamente. Mas, no Brasil, ainda o ministro da Economia pensava assim, a agricultura é a riqueza do país. Né? É também, né? Mas não é... O comércio é muito importante, porque o comércio comercializa a agricultura. Mas a indústria é detestável, porque ela é contra o crescimento. Tu imagina pensar dessa forma. A cabeça pequena que esteve sempre, né? Então o Brasil adotou um modelo de protecionismo, né? Hoje nós temos uma lei trabalhista, né? Sim, extremamente tendenciosa. De década de 50, 40, final de 40, né? Bem, adotou um sistema italiano, né? De sindicalismo. Então, nós tornamos um país com um custo muito alto para produzir. Nós temos muitos impostos, a indústria tem que pagar tudo isso, encargos altos. Nós não temos, tem energia cara, mão de obra cara, impostos caros. A China, quais foram os fortes da China? Tudo abundante. Energia barata, mão de obra barata. Perfeito. Impostos baixos. Quando se fala em lei... E eles intensificaram o quê? Altamente competitivo. Ninguém competia com a China, não compete hoje ainda. Sim. Quando se fala nas leis trabalhistas, há aqueles que defendem que durante um período elas ajudaram e contribuíram com o desenvolvimento, porque como não tinha uma regulamentação clara, havia muita exploração. Hoje, eu acho que é comum entre pelo menos boa parte do empresariado entender que ela impede um desenvolvimento maior. Tu chega a concordar que em algum momento ela ajudou toda essa proteção? Aparentemente sim, mas não na realidade. O que o chinês fez? O chinês não... Há poucos anos atrás, hoje tem alguma ajuda do governo, ele protege um pouco o operariado, né? Mas todos esses encargos que o Brasil tinha na China não tem.
E aí o que acontece? Eles conseguiram gerar empregos. Eles geraram, numa época, 20 milhões de empregos ano. Para quem está aí nos assistindo... Quem conhece números já pode entender, né? Quase o dobro do estado de do Rio Grande do Sul. Mas eu acompanhei nas minhas idas, eu fui 10 vezes à China, né, em 10 anos eu fui 10 vezes. Aí o que se sabia lá? O empregado bom, ele era remunerado diferenciado. Tinha essa meritocracia. Exatamente, a meritocracia. Por quê? O empresário via que era importante para ele. Entende? Não é que tu é obrigado a pagar mais imposto, tu tem que pagar o INSS, os valores. Nós temos um monte de encargos enormes em cima da folha, né, hoje, né? Sim. Além dos encargos, dos próprios encargos do trabalho. Os encargos do trabalho acabam na mão do funcionário, tudo bem, tranquilo, até aí tudo bem. Mas por que tem uma carga tão alta sobre a mão de obra? Você tem que pagar. É bom tu falar essa parte, sim. Principalmente que o bom funcionário ele tinha um salário diferenciado, porque uma da crítica à China é que quase é um trabalho escravo, né? Pelo menos. Eu nunca fui para lá, né? Mas é o que se ouve, né? Mas eles não tinham outra opção, né? Sim, então, ou eles geram emprego, ou dá um monte de garantias e não consegue exportar, não gera emprego. Eles não tinham alternativa. Mas mesmo hoje, um funcionário médio na China, ele vive melhor que nós brasileiros. Eles ganham mais. Lá as coisas são absurdamente baratas. Sim. A única coisa um pouco mais cara é a comida, que ainda é mais barata que aqui. E manufaturados, então, é um absurdo de barato. Sim, até porque eles fabricam tudo, né? Tanto que os chineses que vinham para a cidade, esses 20 milhões por ano que vinham do interior, eles vinham, trabalhavam nas empresas, faziam poupança, mandavam dinheiro para o interior. Mandavam para os pais, para os irmãos lá no interior da China. Então foi bom para o povo lá também. Foi bom para o povo, com certeza foi. Se tu perguntar lá para a China, como é que vocês estão aí? Como é? Sistema comunista, né? E tal. Mas, Deus do céu, eles defendem lá o governo deles. Sim, porque eles adoram o mal, que eu não acho que o mal foi um grande governante, né? Mas eles idolatram ele ainda hoje. Sim, porque se tivesse continuado com a filosofia deles, tinham passado fome, né? Eles têm um orgulho da China. Eles têm orgulho de ser chineses. É diferente do que se diz aqui, com certeza. Né? Sim, nós temos um trauma do vira-lata, né? A gente tem resgatado o amor próprio pela pátria em alguns momentos, mas o brasileiro fala facilmente mal dele mesmo. Exatamente. Eu acho que se fala mais mal do que bem. É verdade? Infelizmente, Infelizmente. Tá bom demais esse papo. Claro. O que o senhor pensa que se pudesse voltar, de repente faria um pouco diferente? Tem alguma coisa disso? Aqui eu me equivoquei, aqui penso que talvez, olhando hoje, com a vantagem de quem viveu bastante... Essa hipótese não existe, né? Não existe. Seria bom se existisse, mas não existe. Por isso que é uma utopia. Se eu voltasse lá... O que eu sei hoje... aí é covardia, né? Era eu e o Bill Gates. Isso não existe, essa história de voltar atrás, né? Tá bom. Na vida não tem volta atrás. Não. Né? Só vai em frente. Eu penso que dos arrependimentos, ou tu aguenta no osso, ou se dá tempo, tu tenta corrigir com acerto, né? Não, tu imediatamente tenta corrigir com acerto, né? Perfeito. E tenta esquecer o passado um pouco, né? Olha pra frente. Ok. E para quem está começando, o que tu diria? Né? Que nem nós estamos com o teu neto aí assistindo, né? E tu diria para um rapaz jovem que nem ele, eu sei que tu já diz, né? Tem que começar a empreender. Porque oportunidades existem. Hoje na China, o chinês que trabalha como empregado, o maior sonho dele é ter a empresa dele mesmo. E ele é incentivado ele é incentivado a produzir, a criar empresas. Tem milhares de empresas. Segmentos que aqui tinham 4, 5 indústrias nacionais produzindo um produto, lá tinham 500, 1.000 indústrias iguais. Quebra.
É um eterno fecha e abre, fecha e abre. O mercado altamente competitivo, né? E o chinês tinha uma coisa assim também, que a indústria, setor, só para dar um exemplo, a fábrica de torneiras na China. Tá. Tu vai numa cidade como Caipim, né, onde tem 500 indústrias de torneira, se tu tem uma fábrica de torneira, tu vai fazer só o volante. Mas tu vai ter toda a linha de produto para vender. Porque tu faz o volante, eu faço o bloco, o outro faz uma peça, o outro faz a cruzeta, cada um faz uma peça. Só que quando tu vai fazer o teu volante, tu não faz só para ti. Faz para todo mundo. Tu faz milhares. Isso baixa preço. Imagina aí na indústria nacional, ela se combinando, um vendendo para o outro para baixar preço. Isso não existe. Aqui ainda o segredo é a alma do negócio. Né? Não é verdade. Não é verdade. Tem que saber produzir barato, isso não é fácil. Antes eu estava falando, a gente já via esses movimentos nas grandes indústrias. Eu me lembro de uma época que se juntou a Volks e a Ford na Auto Latina, né? Que já era para tentar baixar custo produzindo para as duas, né? Sim. Tu vê alguns desses movimentos dos grandes. Mas não é o conceito que nós temos aqui, né? Na nossa economia, né? Nós copiamos muito o americano, os europeus um pouco, e é isso aí. Nós não temos uma visão diferente. Tu acha que o mercado americano vai enfrentar uma crise sem precedente? Essa previsão que a China começa a tomar o espaço de ser a maior economia do mundo? Não. A China vai ser a maior economia do mundo, com certeza. É uma questão de tempo. Hoje, o que a China não vai ser é o maior PIB per capita. Porque tem muita gente. Porque tem muita gente. Hoje tem 1,5 bilhão de habitantes na China. Na Índia está igual, mais ou menos isso. A Índia está copiando um pouco o sistema chinês. Só com uma diferença, né? Tem democracia. Sim. A democracia não. Ela atrapalha. Não é bom para crescimento. Tu não acha? Eu tenho até medo de dar minha opinião. E quando tem alguém que dá o comando e essa pessoa é sábia, é óbvio que exatamente. A coisa deslancha, né? Deslancha. É verdade. Agora, mas não vamos entrar nessa questão política. A democracia pelo menos te dá uma ilusão de participar, né? Exatamente. Pagar o imposto. Desde que tu paga os impostos. Desde que tu paga tudo. Tá? Te dá essa ilusão. Não vou polemizar. Como é bom conversar com o senhor, Sr. Donald. Sabedoria viva mesmo. E interessante que desde o início parece que tu já veio abençoado com uma mente à frente, né? Tinha, não sei, pegou do pai, mas assim, tu sempre buscou, tá na tua história, se diferenciar e a contramão nas regras da grande maioria. Nós seguimos o ensinamento do fundador. A filosofia dele de trabalho, né? E de dedicação, e de um negócio. Isso ficou até hoje. As pessoas que trabalham gostam de trabalhar. Eu trabalhei muito na minha vida. Mas eu sei que meu pai trabalhou mais que eu. Mais duro ele trabalhou, né? Na profissão dele. Ele teve muito menos vida boa, como hoje a maioria tem, né? Era muito difícil. Hoje as coisas estão mais fáceis. E para quem quiser realmente assumir a rédea, levar a sério, empreender um bom negócio. Tem espaço. Quais são as suas alegrias hoje? O que o senhor vê e diz, essas coisas me deixam feliz? Vai ver que deu certo, pelo menos, né? Que as coisas acabaram dando certo. Deram mesmo. Porque na época das empresas comerciais que existiam em 1949, na Júlia ali, nós somos quase a única, a não ser também o João Excel ali, da Jorge Excel, que é uma empresa antiga também, que eu acho que é do período da época da nossa empresa, um pouco antes. Mas as demais lojas, tinham 50 lojas na Júlio, vamos dizer. Nenhuma mais existe. Poxa. Então tu tem que ter sucessão numa empresa. Essa é uma satisfação, tu poder conduzir, né?
fazer a Passar tua o parte. bastão. Passar o bastão. Exatamente. Como a empresa vai ser, o sucesso dela, aí não compete mais a gente, né? Mas a gente fica torcendo para que dê tudo certo. Certeza. Muito bom. É. Quer agregar mais uma coisa? Eu vi que tu trouxe alguns assuntos em pauta. Não, eu tenho mais ou menos isso. Tá bom. Assunto. Para o Alguma dono dúvida do ainda? negócio que já tem a empresa, alguma sugestão? Investe em tal área, fica atento a essa área, seja isso, seja aquilo. Mas toda hora que tu puder botar o empreender, vale. Vai, Eu fiz acho. feito. Eu acho que tem tudo a melhorar. Não tem área que ainda não, que não vai mudar. Que não vai mudar de mão. Entendeu? Sim. Se tu fizer melhor. Tu Não. começa, qualquer coisa que tu souber fazer bem. E tu se viu dedicar, isso muito, né? O dinheiro trocar de bolso, né? o dinheiro troca de bolso. Troca de bolso. Ao longo dos anos vai fazendo isso. Tu deu uma esmorecida, alguém pegou. E hoje ainda mais do que no passado. É, No passado era mais lento isso, né? Esses movimentos eram muito, muito sutis, né? Era muito pouco. tu dorme bem e acorda sem nada. É verdade, É ligeiro, né? é verdade. Isso aí. O senhor se manteve lúcido e atento, embora o tempo fez o seu trabalho, os cabelos brancos apareceram, ficou com um penteado Eu parecido com o também, meu, eu perdi um mas pouco, tá a vendo? sua mente, a sua lucidez é notória, viu? O senhor é um Eu tô homem atualizado, eu tô né? com memória bastante boa. Eu lembro muitos fatos, né? Que Uhum. ocorreram no ano passado, como mais recente, né? O senhor ainda acompanha a economia, as coisas, ainda fica Menos um pouco. menos? Me incomoda um pouco. Eu acho que no momento que tu fez o que tu tinha que fazer, né? E tu tem alguns anos, a gente não sabe quantos, pela frente, né? Uhum. Não vai se incomodar com o que está se dizendo na televisão, né? É, Política, economia. Tu já teve o tempo para curtir isso e brigar para a mudança disso, sim, né? é verdade. É. Então chega um ponto que tu não. É melhor tu não esquecer um pouquinho e olhar o lado bom da vida. Aproveitar aquilo que tem ainda de sobra. Uhum. E a saúde, né? Absurdamente. O mais importante de tudo é a saúde. Né? Nós estamos indo para o fichamento e eu tenho que ressaltar algumas coisas que eu penso que o senhor sabe, né? Ou pelo menos tem uma breve noção. Para mim, que acabo lidando com muitas pessoas e empresários de muita área, às vezes isso me salta aos olhos, né? Que às vezes tu vê pessoas bem-sucedidas e tu começa a ver de onde é que essas pessoas buscaram, de onde é que veio o sucesso delas. E antes tu falou, na época tinha passado 2.500 contratações aqui, hoje mais de 3.000. Eu conheci muita gente no ramo da construção que a escola deles foi Com certeza. a Costaneira, A maioria né? conhece, passaram pela empresa. Passaram e É. falam. Isso é uma satisfação para nós, foi sempre, né? Porque, na realidade, eu acho que o objetivo de uma empresa é gerar empregos e gerar empreendedores. Ninguém vai ficar numa empresa toda a vida. Nós tivemos funcionários com passaram de 50 anos, mais de 50 anos na empresa. Mas isso não é mais normal. Sim, A pessoa quer buscar novas oportunidades, novos conhecimentos. Então, a pessoa troca de empresa a todo momento, até mais do que necessário, às vezes, né? é. Mas realmente é importante. Sim. Porque o teu legado não é simplesmente o patrimônio, a longevidade da tua empresa, tá? Mas penso que muito dessa liderança que acabou formando outros líderes, então Foi. a riqueza em outros lugares que existe hoje, mas que a escola que deu condições deles ter essa riqueza empreendendo foi a Costaneira, automaticamente foi o teu jeito de pensar. E a participação deles também, né? E nós nunca tivemos segredo na nossa empresa. Sempre foi um livro aberto. Sem medo. Então, quem trabalhava na empresa aprendia tudo. Aprendia a saber fazer igual a nós. Ele saía de lá como um discípulo, praticamente. Por isso que saíram muitos. Claro, nós tivemos, com o crescimento da empresa, nós geramos muito emprego e condições de avançar na carreira e ficar mais tempo na empresa, né?
Mas acontece que isso é muito dinâmico. Tu não consegue segurar todo bom funcionário. Sim. Tem um, aí daqui a pouco tem 2 funcionários bons, daqui a pouco tem 3, tá bom. Daqui a pouco tem 4, não consegue segurar, o cara recebe uma proposta, se foi. Isso é normal. Hoje isso continua igual, não deve ter mudado. Não, quanto maior, mais fácil perder, porque É. o teu relacionamento próximo tu perde. Às vezes o cara tá Sim. lá distante, acontece algo com ele que tu nem imagina e também se magoa, né? Sim, verdade. Tu não consegue atacar tudo dentro de uma empresa. Sim, com certeza. Seu dono, alguma mensagem final que o senhor queira deixar? Otimismo. É. Otimismo. Vamos ser otimistas, vamos trabalhar. O senhor está com que idade, me permite lhe perguntar? A cabeça está de 30 anos, né? A idade está 81. 81. E Deus me abençoe eu chegar aos 81 com esse otimismo e com essa sabedoria. Isso aí. Muito, muito obrigado. O senhor engrandeceu demais o nosso projeto. Bom, Tá? Obrigado. bom Tenho saber. certeza que todo mundo que assistiu tá adorando. Aproveita, já deixa o teu like. E eu agradeço se inscreve. a oportunidade Obrigado. divulgar um pouquinho a empresa. E fique à vontade para querer voltar amanhã ou depois Quem e sabe? trocar mais uma ideia. Muito obrigado. Tá bom.